Olá, amigos! Estamos mais uma vez aqui no canal Nas Páginas da Bíblia. Dessa vez vamos falar sobre um personagem muito importante aí, mas que poucos falam e debatem sobre ele, né? Um personagem ainda aí do mundo da época antiga, como diz o apóstolo Pedro, conhecido como Nimrod. Quem foi esse personagem? Quem foi Nimrod, né? Então a Bíblia ela nos dá algumas pistas sobre esse grande personagem. A primeira menção de Nimrod nós vemos em Gênesis capítulo 10. Nós descobrimos aqui que Nimrod ele era bisneto de Noé, certo? Da geração de Cã. Então em Gênesis capítulo 10, a partir do versículo 6, a Bíblia vai nos dar aí uma geração, os descendentes de Cã. Cã gerou 4 filhos, né? Cush, Mizraim, Put e Canaã. E o Cush, ele gerou a Nimrod. E a Bíblia nos dá uma característica muito importante aqui desse personagem, né? Versículo 8, Gênesis 10, 8. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então a Bíblia nos dá aqui uma informação muito grande sobre esse cara que começou a ser poderoso na era pós-diluviana, certo? Em média aí mais de 100 anos pós o dilúvio. Lembrando que nesse período aqui os homens viviam muito, né? O próprio Noé viveu 950 anos, seus filhos também duraram alguns anos. Viveram muito, né? E o Nimrod ele passou a ser poderoso na terra e ele é o pai aí de grandes civilizações, né? Antigas, bem como também o pai das religiões, certo? Miqueias, o profeta Miqueias, ele relata mais uma vez o nome de Nimrod. Miqueias 4:6 nos diz assim: esses consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos levará a Síria quando vier a nossa terra, quando calcar, os nossos termos. Aqui Miqueias já está falando em uma batalha futura, né? Onde muitos se levantarão contra o anticristo. E o nome de Nimrod ele é citado aqui, fazendo essa menção. Bom, mas quem foi esse personagem? A Bíblia que nos dá umas características, né? Diz que ele começou a ser poderoso na terra e caçador, né? Por que ele começou a ser poderoso? Porque antes do dilúvio o mundo vivia, os homens viviam uma espécie de vida, certo? Embora cometendo tiranias, foi por isso que veio o dilúvio, mas com Nimrod, pós-dilúvio, o mundo ele começa a ter outras características, né? E esse cara ele passou a ser o primeiro grande dominador, né? O primeiro grande líder, com conquistas audaciosas, né? A rebelião dele é associada com o começo de um grande reinado e que sugere a caçada tanto de animais quanto de homens, né? Caçadas poderosas. Esse cara teve grandes conquistas relacionada principalmente com a captura de pessoas, né? E sua subjugação. Ele passou a ser uma espécie de tirano, né? Que com sua força impôs pessoas a lhe servir, né? Então ele se tornou senhor de outros homens. E uma coisa curiosa é que ele tenta se rebelar contra Deus. Nimrod significa aquele que se rebelou contra Deus. Ou vamos nos rebelar. Então a questão lá da Torre de Babel foi em Gênesis 11, do versículo 1 ao 9, foi mais ou menos liderada por Nimrod. Ele tentou construir aquela torre e acredita-se que a língua falada, muitos pesquisadores acreditam que a língua falada na época era o hebraico, já era o hebraico, na qual os idiomas foram divididos ali. Então Nimrod desafia a Deus pedindo que viesse outro dilúvio, certo? Então ele começa a construir aquela gigantesca torre para que as pessoas se salvassem ali, né? Mas nós sabemos que teve um fracasso humano. Então, queridos, isso foi liderado por esse cara, né? Por Nimrod, ele se tornou grande, senhor de muitos, né?
tanto caçando feras quanto animais. A questão dos muros da cidade, por exemplo, as grandes muralhas das cidades, foi também originada por ele, por Nimrod. Nimrod começou a construir muros em volta da cidade devido a grandes animais ferozes, né, que atacavam os humanos. Então ele mata animais e mata homens e constrói, dá início aí a essas fortalezas que no futuro da época dele para frente serviu aí para grandes civilizações, né, se protegerem de inimigos, né. Então ele se tornou um grande líder, ensinou os homens a aceitar o seu domínio e a desafiar a Deus, né? Como eu falei antes, mandando outro dilúvio. O escritor aqui em seus comentários, Dake, nos diz o seguinte: fala-se também que Nimrod caçou e matou feras selvagens que estavam tirando a vida de muitas pessoas e ensinou os homens a construir muros em volta das cidades para se protegerem delas, né? Das feras. Então o termo caçador aqui pode se referir a uma pessoa que caça homens e animais, né? Porque ele escravizou tanto homens quanto animais, certo? Nimrod ele foi uma espécie de primeiro tirano. Ele dá aí origem a todas as religiões do mundo, porque ele vão cultuar outros deuses, sem ser o Deus poderoso, o Deus de Noé, né? Do seu bisavô, mas também a questão de caçadores de homens, né? Que todos fossem subjugados à sua pessoa, né? Então ele se tornou um poderoso caçador. Então isso pode se referir a homens e animais, certo? O Nimrod, ele também é o primeiro tirano e déspota, né, do mundo, de toda a história da humanidade, oprimindo os outros na terra. Ele estabeleceu o primeiro reinado e a primeira grande religião. Então todo tipo de religião que se opõe a Deus, qualquer religião que se opõe a Deus, ela tem origem com Nimrod, né? Ele se tornou grande naquele período, mas nós sabemos do fracasso, né? Da questão da torre, né? Para vocês terem uma ideia, a descrição da Torre de Babel foi descoberta no século XIX, em 1876, e indica que havia uma grande base. Olha aí, pessoal, 274 metros por 352 metros. Então, era uma torre gigante, né? E também os arqueólogos também no mesmo século XIX, em 1876, descobriram uma menor, né? Uma base menor de 137 metros por 322 metros, dando uma grande área aí. Pois é, queridos, então aí nós temos aqui um breve resumo de Nimrod, o cara que foi grande, né? Caçador, influenciou aí várias civilizações. Muitas dinastias aí se originam de Cã, né, dos seus descendentes, Cush, Put, Mizraim, e muitas civilizações que se opuseram ao povo de Deus são originários aí dos descendentes de Cã. E Nimrod, ele é um dos principais, né? Construiu muros, desafiou a Deus com as religiões e também fez com que os homens lhe servissem de escravos, certo? A questão que a literatura secular fala aí dele com Semiramis, né, que gerou Tamuz, é outra história, não está na Bíblia. Depois eu vou falar sobre a questão desse termo, desses personagens aí secular, tudo bem? Se inscreva no canal e deixe seu like.